Fala aí, seus putos traquinos, tudo bem com vocês? Rapaziada, o Vitória venceu, né, o Galícia por 3-0 sem grandes sustos e fez nada mais do que sua obrigação de passar de fase no Campeonato Baiano. Apesar de um campeonato irregular até ali o último terço, vamos dizer assim, um começo nada animador com um time alternativo. A Vitória foi se acertando durante o campeonato. Todas as vezes que o time principal precisou entrar em campo, a gente teve melhores resultados e conseguiu a classificação. Apesar de tudo, não é uma campanha de encher os olhos, são 4 vitórias em 9 jogos, né? Uma derrota apenas contra o time das Galinhas do Dique do Tororó. Mas uma campanha suficiente para o Vitória se classificar na segunda colocação, passar de fase, e vamos agora para enfrentar a Jacuipense e a Jacuipense e o Juazeirense. Meu Deus, eu nunca vou conseguir diferenciar esses dois times na minha mente. Jacuipense mesmo. Eu preciso parar para pensar um pouquinho para associar Jacuipense e Riachão de Jacuípe e Juazeirense Juazeiro. É Jacuipense. E vamos enfrentar no Barradão agora. Me parece que a data ainda não está confirmada. Mas um jogo, para mim, o melhor jogo do Vitória neste campeonato baiano. Apesar da pouca resistência da limitação do Galícia, que não ofereceu grandes perigos, mas achei um jogo interessante do Vitória. E eu acho que o Vitória, inclusive, melhorou o seu desempenho, melhorou ligeiramente, está melhorando gradativamente seu desempenho nessas últimas partidas, sem essa forçação de barra dos 3 zagueiros. Essa imposição que começou no início do ano aí, que parece ter sido um planejamento feito de maneira equivocada, e que bom que se deu conta disso antes de... Não que não se possa utilizar os 3 zagueiros em eventuais situações, principalmente Campeonato Brasileiro, onde você vai enfrentar adversários mais qualificados. Pode ter contexto de jogo que você precise, mas estava feio, né, gente? Campeonato Baiano, você ir jogar com 3 zagueiros é bizarro. O Esporte Clube Vitória é bizarro. E eu vinha falando, não pela questão que muita gente argumenta que 3 zagueiros não necessariamente é defensivo, mas o Vitória, nitidamente, isso estava afetando o desempenho do Vitória. O Vitória estava tendo mais dificuldade de criação, e estava forçando o Vitória a jogar muito pelas laterais. Hoje a gente viu um jogo, por exemplo, que o Vitória jogou muito por dentro, pelo meio, e eu vinha sentindo muita falta disso, de ver o Vitória trabalhando jogadas pelo meio. E hoje a gente conseguiu ver, né? Além de que você possibilita ter mais um jogador ali na linha ofensiva. Hoje a gente conseguiu ver, por exemplo, Mateuzinho, Aitor, Cantalapeda e Eric jogando junto com um centroavante, que no caso hoje foi Oswaldo jogando ali de falso 9. Mas era uma situação, por exemplo, que os 3 zagueiros não possibilitavam, porque você tinha ali 2 volantes e você tinha que optar o Mateuzinho ou Eric, ou Mateuzinho e Cantalapedra. E hoje a gente conseguiu jogar com os 3, mas o Oswaldo fazendo a função que teoricamente seria de Kaiser, do centroavante, mas Kaiser não estava à disposição hoje. Oswaldo fez a função, inclusive fez bem a função, né? Claro, sempre considerando, gente, a limitação do adversário, que nitidamente foi pro jogo para contra-atacar, para esperar o Vitória se fechar e esperar o Vitória dar brecha para tentar explorar o contra-ataque. Infelizmente, para eles não conseguiram, porque esbarram na falta de qualidade que é lamentável, né, do futebol baiano. É uma pena, assim, ver o quanto o futebol baiano estagnou há décadas e nada é feito para que isso mude, né? Ano após ano a gente vê, infelizmente, o Galícia e muitos times indo para a última rodada para tentar se livrar do rebaixamento. Tinha time que tinha chance de classificar, como o Bahia de Feira, e acabou sendo rebaixado. Ó, que loucura. Então, a parte, o comentário sobre essa partida do Vitória, velho, porra, alguém precisa salvar o Campeonato Baiano e elevar. Não é possível que anos e anos se passem, décadas se passem, o futebol baiano não se fortaleça, a gente não consiga fazer que surja a terceira, quarta força aqui no Campeonato Baiano. Você vê que até em outras praças, em Recife, você tem terceira, quarta, quinta força, né? No Paraná você tem terceira, quarta, quinta força, e aqui na Bahia não consegue. Fica ali alguns times oscilando em alguns momentos um pouco melhor, mas ainda há um abismo entre eles e o Vitória.
Atlético de Alagoinhas, cara, bicampeão baiano, há 3 anos atrás, né? 3 anos atrás, caiu como lanterna. Bahia de Feira também caiu com 9 pontos. Galícia perigou cair ali também, que fez os mesmos 9 pontos que o Bahia de Feira, mas acabou se livrando graças ao saldo. E assim, eu não sei o que é que tem que fazer, mas precisam salvar o Campeonato Baiano urgentemente. É triste ver times que não conseguem dar um passo a mais, não conseguem se tornar competitivos. E esse ano ficou muito evidente, cara. Ficou uma distância muito maior do que nos outros anos entre o Vitória e os times do interior. Vamos enfrentar agora Jacuipense. Né? Dito isso, vamos enfrentar Jacuipense e não por conta disso é jogo ganho. É um jogo traiçoeiro e é um jogo que é típico de jogo que a gente já viu em outras situações no Vitória da Beyblade. Então tem que ficar esperto, né, Vitória, para esse jogo aí. E como voltando, né, gente, a falar sobre o jogo, hoje a gente conseguiu ver a Vitória trabalhando jogadas por dentro que a gente não via há algum tempo. Eu até falei quando o Vitória fez o gol lá de Dudu, que foi, caralho, o gol que eu vi a Vitória fazendo pelo meio de campo há muito tempo. Apesar que teve aquele lá contra o São Paulo, que é uma jogada também que funciona ali, vindo por dentro, e Fábio serve baralhas. Mas é uma jogada que a gente não costuma ver muito pro Vitória. É irritante, às vezes, o Vitória só joga muito pelos lados. Né? E acho que com os laterais que a gente tem, não dá pra contar com construção de jogadas pelas laterais. Né? Mas eu gostei do jogo de hoje, o Vitória tocou a bola. Não foi um jogo brilhante, acho que também o desempenho é muito nivelado pelo adversário que está se enfrentando. Acho que é autorregulável, né? Quando o Vitória vai jogar contra um adversário que oferece menos risco, obviamente a intensidade talvez do jogo não vai ser a mesma quando vai enfrentar um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. Tô falando de nível de qualidade, tá, gente? Falando assim de intensidade. É óbvio que a intensidade se dá de conta com o adversário. E o Vitória joga naquele mesmo ritmo que costuma jogar no Campeonato Baiano, ali meio lento e tal. Porém, hoje achei um pouquinho melhor, as jogadas mais bem conectadas, né? O time trabalhando mais, movimentação, troca de passes, infiltrações. Eu curti o desempenho do Vitória hoje. Eu gostei da escalação. E vamos falar dos destaques, né, gente? Os destaques do jogo. Deixa eu... Ih, rapaz, cadê? Deixa eu olhar a escalação aqui pra eu fazer lembrar os jogadores e a gente fazer Ô, viado. Sim, cara, enquanto eu tô abrindo aqui, acho que eu fechei a porra da página. Ah, não, tá aqui. Vamos falar aqui dos jogadores, falar rapidamente aqui do que eu achei das atuações. Não tem muito mais o que analisar desse jogo, né? 3-0, pênalti perdido por Marinho, gente. Sinal de alerta em Marinho. Eu tava até debatendo lá no grupo do canal do Leão. Quem quiser fazer parte do grupo é só se tornar membro a partir de R$2,99. Porque quando o Marinho veio eu falei muito aqui, gente. Cara, eu não gosto de... Eu vou até fazer referência a um comentário de um dos seguidores aqui que fala que às vezes o torcedor subestima o poder dos profissionais do clube, tá? E aí eu já vou fazer um gancho com a questão de Lucas Braga, que a gente gravou 2 vídeos seguidos e nesses 2 vídeos, de um dia para o outro, novas informações vieram à tona a respeito de Lucas Braga. Ontem, por exemplo, saiu uma matéria no GE falando que o Santos está cobrando aí 3,6 milhões do Vitória em parcelas atrasadas de Lucas Braga. É uma matéria até que tira da gente aquela... desmente, né, uma informação, ou traz uma informação nova, como vocês preferirem, a respeito dessa questão de Lucas Braga, porque falava-se que a contratação havia sido de 5 milhões. E segundo essa matéria, é uma contratação que chega próximo aos 8 milhões. Mas eu não vou falar muito sobre esse assunto, eu vou deixar para falar, me remeter apenas ao jogo, porque eu estou pesquisando mais sobre essa questão de Lucas Braga, para não falar groselha. É uma parada muito delicada.
Eu acho que é um assunto que todo mundo vai querer falar, obviamente, todo mundo que cria conteúdo por Vitória vai querer falar, porque é um assunto que todos estão interessados em saber. Então a gente pode acabar assim sendo afoito e acabar trazendo opiniões equivocadas, né? Então tô tentando me informar mais com pessoas que ali convivem no bastidor do clube, né? Tem muita informação desencontrada, velho, muita informação desencontrada. É uma história muito mal contada, sabe? Acho que o presidente vai ter que esclarecer isso. Não sei se de fato ele vai fazer isso, porque não é a primeira história mal contada que fica e vai acabar caindo no esquecimento depois de um tempo. Mas a gente vai fazer nosso papel aqui de tentar entender o máximo possível e trazer para que o torcedor faça a sua própria interpretação. Mas a gente só quer trazer o que é fato, de fato. Inclusive até saiu hoje um Twitter do presidente se referindo a uma frase associada a ele, onde a aspas, né? Se eu não me engano, a aspas, ele supostamente estaria se referindo a Lucas Braga como um produto com defeito de fábrica. E nessa aspas, isso seria tipo uma fala dele para o Santos que se negando a pagar, né? Porque ele teria comprado um produto com defeito de fábrica. Essa aspa rodou na internet, rodou em grupos, rodou em outras páginas do Vitória. E se eu não me engano foi de algum santista, alguma página santista, algum influenciador. É isso. Eu vou procurar saber melhor para amanhã, durante o podcast, a gente poder falar e debater melhor sobre isso. E o presidente veio ao Twitter desmentir, dizer que ele nunca falou isso, que ele nunca deu entrevista ao portal que relata essa fala, que dá aspas para essa fala, e que ele irá tomar providência jurídica a respeito dessa fala. Então é preciso tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, né? Porque é muita informação vinda de todos os lados. Aí tem a versão do clube, aí tem a versão do empresário do atleta, aí tem a versão do presidente que mente pra caramba, e aí tem também os sensacionalistas que vão tentar atribuir falas que às vezes não são do presidente, às vezes pode ser fala do presidente mesmo que tá tentando ali tirar de tempo, viu, que falou besteira, eu não sei. Então a gente vai ter que ver isso melhor antes de falar qualquer coisa, tá, gente, dessa situação de Lucas Braga, que eu acredito que infelizmente ainda vai dar muito pano pra manga. Vamos falar então, voltar pro jogo amanhã. A gente conversa mais sobre esse assunto, tá, gente? Quem sabe a gente até não tenha mais novas informações até lá. Lucas Arcanjo, de volta pro gol, graças a Deus, meu bom Deus. Acho que deu conta do recado, fez uma partida segura, não foi também muito exigido. Matheus Silva, lateral. Eu não lembro se eu cheguei a falar ou se eu guardei pra mim no último jogo contra o Bahia de Feira. Que eu tinha gostado mais de Matheus Silva do que de Nathan Mendes quando eu vi. Eu acho que o Matheus Silva ataca bem. Hoje ele deu um corta-luz sacanagem contra. No gol de Mateuzinho lá no terceiro gol do Vitória. Eu gosto muito do jogador. Eu acho que talvez o que esteja pesando aí para ele não ser titular possa ser realmente alguma questão defensiva que não está agradando muito a comissão técnica. Mas eu gosto dele. Camutanga foi seguro. Não teve erros graves ali, uma falhazinha ou outra, mas nada grave. Também não foi muito exigido, acabou saindo. Espero que não seja nada grave. Aí entrou Neres, né, gente? Misericórdia. Agora, gente, uma coisa, não sei se vocês perceberam uma coisa falando sobre Neres. Saiu notícia nos últimos dias, né? Acho que o Marcos Guedes foi quem falou primeiro que o Vitória estaria tentando um destino para Zé Marcos. E Neres continua aí, Neres continua entrando nos jogos. Não é um pouco preocupante de que o Vitória entenda que Neres é mais útil pro elenco do que Zé Marcos, não? Porque eu acho o Zé Marcos ligeiramente, apesar da partida desastrosa contra o Palmeiras, eu achava ainda, se fosse para escolher entre, né, esses dois desastres, eu ainda escolheria manter Zé Marcos e mandar Neres embora. Então, por que será que o Vitória dá indícios de que manterá Neres no elenco e que vai abrir mão de Zé Marcos? O que será que aconteceu?
Será que tem outros fatores além da questão técnica, né? Até teve a indiretinha que Zé Marcos botou esses dias aí no Instagram dele, falando dos influenciadores, criadores de conteúdo, que se trouxer agenda positiva que morre de fome, que não sei o que. Então não sei o que, é que será que rolou pra se chegar a essa decisão. Eu acho o Zé Marcos é um zagueiro irregular pra caramba, mas eu ainda preferia, se for pra escolher, né, não é uma escolha impossível, mas se fosse pra escolher, eu ainda escolhi até Zé Marcos, um zagueiro canhoto, tudo mais. Mas Neres entrou nos últimos 2 jogos, então significa dar indícios de que a comissão técnica conta mais com o Neres do que com o Zé Marcos. Edenilson fez uma boa partida, é bom vê-lo no time titular do Vitória, finalmente, né? Depois de muitas pedidas do parte da torcida e das pessoas que cobram Vitória. Ramon, porra, tá com um diabo de uma muriçoca aqui, velho. Socando sem ideia. Ramon é o mesmo Ramon de sempre. Um Ramon que se comporta bem, de muita força ali no setor defensivo, mas passou do meio campo ali, chegando no último terço, tem uma dificuldade absurda para tratar lá a pelota. Baralhas também manteve a boa média de sempre. Eu achei que ele foi mais ou menos no primeiro tempo, no segundo tempo ele melhorou muito. O motorzinho de sempre no meio campo, né? Domina muito o meio campo, aparece muito durante o jogo. Martins fez partida ok, achei que fez uma partida inferior à que ele fez contra o Bahia de Feira. Novamente é um jogador que mostrando ali que é um jogador com característica de chute fora da área, que era algo que o Vitória não tinha. Tentou ali mais um chute de fora da área. E é bom a gente ter um jogador com essa característica, mas achei que ele foi um pouco abaixo em relação ao jogo contra o Bahia de Feira. Mateuzinho, eu diria que foi o melhor do jogo, cara. Mateuzinho muito bem. Gostei da formação, repito, gostei dessa formação com Mateuzinho, Cantalapedra e Eric. Eles se entenderam muito bem ali hoje no setor ofensivo. Espero que contra adversários de alto nível a gente consiga manter esse bom desempenho. E Mateuzinho hoje eu gostei muito, para mim melhor do jogo. É esse Mateuzinho que a gente espera, né? Lembrando ali, trazendo misericórdia, trazendo resquícios do Mateuzinho Prime. Eric também participou bastante, eu diria que foi o segundo melhor do jogo, finalmente desencantou. Eric, eu sempre repito, pra mim a grande o grande contra assim de Eric como jogador, ele é um jogador habilidoso, um jogador esforçado, participativo, relativamente técnico, né? Com boa técnica, mas ele tem pouca força para chegar muito na área, né? Raros momentos que Eric consegue entrar na área em situações de finalização. Hoje ele conseguiu, achou uma outra jogada que ele desperdiçou, porque aquele jogador da direita cega, outro da direita cega, né? Ali era a bola para ele tentar o chute de direita, ele foi se ajeitar todo para tentar chutar aquela bola colocada, ajeitando o corpo, assim, perdeu tempo, o goleiro conseguiu fechar o ângulo, gol perdido. Cantar a Pedra foi muito bem, muito participativo também. É aquele negócio que a gente fala de Cantar a Pedra também. Ele pode estar mal como for no jogo, ele sempre acha uma assistência. Ele é um jogador muito consciente ali quando ele chega no último passe que a gente chama. Geralmente ele tem muito refino, né, na hora dele achar esse último passe. Então ele tem muita facilidade para achar boas assistências. Hoje conseguiu também fazer um belíssimo gol, que soube até que foi o primeiro dele do Barradão, nem lembrava. E realmente eu lembro que ele fez gol contra o Sport, contra o Vasco. Acho que foram 3 gols ou foram 4, não tô lembrado quais foram os outros, mas eu sei que foi o primeiro dele no Barradão. Oswaldo teve seus momentos, achei que deu conta. Achei que foi uma boa investida, uma boa solução que o treinador achou para poder suprir a ausência de Kaiser, já que a gente não tem centroavante.
E acho que o time fica um pouco bagunçado quando o Fábio joga, porque o Fábio é um jogador de muita força, mas de pouco jogo de associação ali, então acaba ficando. Eu acho que o jogo fica meio bagunçado quando o Fábio tá de titular. Então achei mais interessante de fato essa opção por Oswaldo. E vamos ver aí, né? Segunda vez que a gente vê Oswaldo nessa função. Talvez indícios de que nessa carência de contratações, que o Vitória não dá indícios de que vai contratar, Oswaldo possa ser mais utilizado nessa função. Acho que é uma função interessante, dada a idade dele, a técnica que ele tem. Ele não tem característica, não tem altura, mas tem outras características que acredito que com treino possa ser usufruído em alguns momentos sim nessa posição. Vamos esperar por mais, né, oportunidade dessa. Aí vamos pro reserva, né? Neres, a gente já falou aqui por cima, não fez um jogo ruim, não vamos mentir. Fez um jogo seguro, mais uma vez não é um jogo de alta exigência. Jamerson entrou muito melhor que Ramon, né? Principalmente ali no setor que Ramon tem a maior dificuldade, que é no último terço. Quem mais entrou? O Lucas Silva entrou também, muito discreto, como foi nos outros jogos. E Marinho, velho. Marinho também entrou muito como nos últimos jogos. Muita briga, muito esforço, porém não mostrou nada que nos desse grande esperança. É o terceiro jogo de Marinho. Ele não deve estar na melhor forma, obviamente, ainda. Mas é aquilo que a gente já vem alertando, né, gente? Marinho não é o jogador que o torcedor do Vitória idealizava. Marinho jogou aqui 10 anos atrás. E eu acho que talvez essas entradas de Marinho esteja fazendo o torcedor cair aos poucos na real sobre isso. Marinho tá tendo muita dificuldade de fazer algumas jogadas. Claro que a gente vai esperar ainda mais jogos para poder cravar uma opinião, mas eu começo a ficar com alerta daquilo que a gente vinha falando e talvez até balizando o que a insistência, a teimosia da diretoria do Vitória em não querer contratá-lo. Não gosto de dar razão, porque a diretoria do Vitória realmente vem tomando muitas decisões equivocadas. Mas a gente falou e deve ter um motivo para Marinho não estar sendo contratado. E as últimas entradas de Marinho talvez estejam mostrando aos poucos quais sejam esses motivos. E eu juro a vocês que eu torço para estar redondamente equivocado. Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. Marinho é um dos ídolos que eu tenho no Vitória, é um dos jogadores que... Para resumir, né, para quem já não me ouviu falando das vezes, é o jogador que eu vi jogar melhor no Vitória, no estádio, assistindo no estádio, o jogador que eu vi desempenhar o melhor futebol pelo Vitória, que mais me encantou foi Marinho. Porém, Marinho não é o mesmo jogador. E talvez a nossa memória afetiva tenha, sabe, nos conduzido errado aí nessa situação. Vamos esperar. Perdeu o pênalti, acho que ele não bateu nem tão mal, apesar que bateu meio altura, bateu forte ali. O goleiro também fez uma baita defesa, mas é o segundo pênalti também que o Vitória perde, né? Eu não gosto quando o Vitória começa essa ziquezira de perder pênalti, porque costuma ser um atrás do outro. Inclusive teve um ano, se eu não me engano, foi até o ano mesmo que o Marinho tava aqui, que o Vitória teve uma sequência braba, assim, de perder pênalti atrás do outro. E rodava jogador, botava um, botava outro, todo mundo perdia pênalti. Espero que pare por aí, time volte a fazer gol de pênalti, porque era uma coisa até que o Vitória tinha melhorado. O Vitória costumava perder muito pênalti e nos últimos anos a gente conseguiu reverter isso. Mas esse foi o jogo, né, gente? Esse foi o jogo de hoje. Vamos agora para a próxima fase. Enquanto o Campeonato Brasileiro não retornamos, né? Porque os jogos do Botafogo será adiado. O jogo das Galinhas do Dique e do Tororó, a gente não sabe também se vai ser adiado ou não. Foco agora na semifinal do Campeonato Baiano. Vamos que vamos, deixa seu like aí, compartilha, curte, vira membro do canal se você puder ajudar o canal. Tem o nosso Apoia-se também se você quiser contribuir com o nosso trampo aqui. E vamos que vamos, até amanhã. Amanhã tem mais vídeo, amanhã tem podcast também da gente, tem live. Quero fazer essa live durante todos os dias na próxima semana. Então deixa sua curtida aí para apoiar nosso trabalho. Valeu, tamo junto.